Olá pessoal, neste módulo 2 de planejamento energético, vamos ver um pouco sobre matriz energética, incluindo a matriz elétrica e alguns documentos associados. Antes da crise do petróleo, nos anos 70, eram utilizadas estatísticas energéticas para avaliação da situação energética de um país. Porém, a partir dessa crise, foi observado que essas estatísticas não eram suficientes. Criou-se então, à época, um sistema contábil que reflete todos os fluxos de energia de todas as cadeias energéticas, o balanço energético. Esse balanço foi realizado utilizando uma unidade energética comum, por exemplo, tonelada equivalente de petróleo, joule, caloria, enfim, e considerando determinado espaço geográfico, econômico e temporal. Esse balanço concilia informações de oferta e demanda de energia de forma coerente, provendo uma figura abrangente e detalhada de todo o sistema. Dois exemplos de balanço energético. O primeiro é o apresentado pela Agência Internacional de Energia, que é o Balanço Energético Mundial, ou World Energy Balance. À direita vemos o Balanço Energético Nacional, feito pela Empresa de Pesquisa Energética e contempla o sistema brasileiro. Começando pela IEA, temos aqui um exemplo que pode ser obtido no site da agência, que mostra o balanço mundial, balanço energético mundial para o ano de 2016. Aqui vocês podem observar que temos todas as entradas ou as fontes primárias de energia, as transformações energéticas, as perdas e o uso final. Porém, é mais fácil observar toda essa integração nesse modelo do mesmo site, porém um pouco mais antigo. Aqui a gente pode observar, por exemplo, a transformação do carvão, indo para a indústria, ou mesmo utilizando nas usinas de geração e cogeração. Com relação ao Brasil, a EPE, Empresa de Pesquisa Energética, é responsável pelo Balanço Energético Nacional. Todo ano, ela lança o balanço energético referente ao ano base anterior. Nesse exemplo, o balanço energético de 2019 consolida os dados do ano de 2018. Os balanços energéticos são estruturados conforme essa figura. Dessa forma são consideradas toda a produção interna, as importações, exportações e variações de estoque com relação às fontes primárias, todos os processos de transformação, as fontes secundárias, também a importação, exportação e variações de estoque dessas fontes secundárias, e qual o uso final. Lembrando que as perdas estão incluídas nesse processo. Nesse exemplo, o fluxograma da construção do Balanço Energético Nacional Brasileiro, ou BEN. Aqui é mostrado o resultado do BEN por ano base 2018, apenas ressaltando que nesse caso é o fluxo de energia elétrica e não fluxo energético total. Observem, como é esperado, que mais de 60% da nossa geração de eletricidade é de fonte hidráulica, seguida por gás natural, biomassa, eólica, carvão, nuclear e demais fontes. No consumo, observando o alto consumo industrial e residencial. Ainda do bem, observamos a evolução da oferta interna de energia desde 1940 até o ano de 2018. É interessante observar que, em termos percentuais, a lenha e carvão vegetal era a maior fonte energética, sendo substituída a partir da década de 70 pelo petróleo. Hoje, nós observamos ao redor do mundo um crescimento substancial de renováveis, que parece ser, o que tendem a ser, as principais fontes primárias no futuro. Nesse gráfico, observamos a distribuição da oferta interna de energia elétrica no Brasil. Observem que a geração eólica é hoje quase 8% da nossa oferta interna. Um fato interessante pode ser visto nesses gráficos organizados pela Megawatt Consultoria, que representam a matriz elétrica brasileira versus a matriz elétrica mundial. Observem que o Brasil apresenta uma alta taxa de geração renovável, quase 80%, em contraponto ao restante do mundo, onde predomina a geração térmica. Além dos balanços energéticos que consolidam os dados anteriores de energia, temos também
como importante documento do setor as projeções da matriz energética. Observamos aqui o World Energy Outlook de 2018, dado pela Agência Internacional de Energia, e o Plano Decenal de Expansão 2029, consolidado pela EPE. Iniciando pelos dados mundiais, observem que nas projeções energéticas temos o que é consolidado para determinado ano, nesse caso 2018, e são considerados diferentes cenários. No caso da projeção energética mundial, considerou-se duas políticas diferenciadas, sendo a segunda considerando o desenvolvimento sustentável. Observem a diferença, em especial considerando um maior crescimento de fontes renováveis como eólica, solar fotovoltaica e mesmo hidráulica. Com relação ao PDE, ou Plano Decenal de Energia, a EPE apresenta esse infográfico resumo. Nele, podemos observar diversas informações interessantes, a começar pela matriz energética esperada ou projetada para 2029, dados os cenários em consideração. Observem que, nesse caso, a energia hidráulica representaria 12% de toda a matriz. Petróleo e derivados ainda dominam o cenário. Importante ressaltar também a diferença da matriz energética, que considera todo o uso energético, incluindo transportes e setores industriais, em contraponto à matriz de energia elétrica, que é dada em separado e mostrada aqui nesse gráfico. É na matriz elétrica que temos a predominância de geração renovável, nesse caso por termos um sistema com alta predominância hídrica, atingindo um total de 81% de energia renovável em nossa matriz. Nesse gráfico ainda é possível observar vários outros dados interessantes. Esses dois gráficos mostram a evolução do consumo final de energia por fonte, lembrando que aqui é a matriz energética que está em consideração. Então, 2019, temos um consumo de derivados de petróleo de 39% na nossa matriz, seguindo de 18% da eletricidade, ao passo que em 2029 temos 37% de derivados de petróleo e 20% de eletricidade. Apesar da grande variação em termos de energia, saindo de 236 milhões de toneladas equivalentes de petróleo para 336 milhões, em termos percentuais, a matriz permanece muito parecida. Nestes outros dois gráficos, temos agora as projeções da matriz de energia elétrica, onde a hidráulica perde em termos percentuais, pelo fato de não ser possível garantir um crescimento ou um desenvolvimento substancial da matriz hidrelétrica, dadas as restrições ambientais e de exploração dessa fonte. Porém, o Brasil permanece com um grande potencial de energia renovável. Os maiores crescimentos estão relacionados às fontes solar, eólica e também gás natural. Nós ainda temos um potencial hidrelétrico, porém, apesar de significativo, temos sérias restrições. A primeira delas, parte desse potencial interfere em terras indígenas ou terras quilombolas, outra parte interfere em unidades de conservação e ainda existem partes que interferem tanto em terras indígenas ou quilombolas ou ainda em unidades de conservação. De 52 gigawatts de potencial hidrelétrico, apenas 12 gigawatts, ou seja, 23% dessa capacidade, não sobrepõe a áreas protegidas. Portanto, apesar de ainda termos um potencial significativo, boa parte deles tem sérias restrições. Outra evolução importante está relacionada ao crescimento da capacidade instalada de mini e micro geração distribuída. Observem a projeção partindo de em torno de 2.000 megawatts em 2020 para 11 gigawatts em 2029. Grande parte desse crescimento devido à geração fotovoltaica,
Nesse outro conjunto de gráficos, apresentados também pela Megawatt, observem um resumo das projeções da matriz elétrica brasileira, iniciando pela capacidade instalada futura e essa mesma capacidade em termos percentuais. Nesse caso, fica fácil de ver que temos, em 2019, 64% de hidrelétrica mais 22% de outras renováveis, e apesar do declínio de hidrelétrica para 2029, temos um crescimento também significativo de outras renováveis, o que faz com que o crescimento térmico, em termos percentuais, seja de apenas 4%. Neste módulo, vimos em linhas gerais os principais conceitos relacionados à matriz energética e às projeções energéticas. Em resumo, apresentamos alguns detalhes do Balanço Energético Nacional e do Plano Decenal de Energia, ambos produzidos pela EPE. Visitem os sites da EPE e da Agência Internacional de Energia para maiores informações. Obrigado e até o próximo módulo.